De manhã nós falamos acerca do culto da igreja e agora à noite nós vamos falar da mensagem da igreja. E aí, para isso, vou pedir por gentileza que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versos 1 a 7 e 16 e 17. Romanos 1, versos 1 a 7 e os versos 16 e 17. Eu vou ler e você pode acompanhar comigo a leitura, por gentileza. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Verso 16, por favor. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Nós não estaríamos errados em afirmar que o impacto na história da carta de Paulo aos Romanos é sem precedentes. Parece que dentre todos os livros inspirados que Deus nos deu, ele decidiu usar o livro de Romanos como uma ferramenta poderosa em sua mão para a salvação de um grande número de pessoas na história através do livro de Romanos, especialmente dos nossos grandes heróis da fé. Vocês devem saber que um desses heróis da fé que foi profundamente impactado e salvo mediante o livro de Romanos foi um dos maiores pais latinos que nós temos na história, Agostinho de Hipona, nascido na Argélia, Tagaste, professor de retórica, passando depois por Milão, crescendo debaixo de Milão, daquele grande bispo daquela cidade chamado Ambrósio. Lembra que Agostinho, antes da sua conversão, ele era escravo dos seus desejos sexuais. Por isso foi objeto de oração durante muitos anos daquela mãe piedosa chamada Mônica. Mas Agostinho vai narrar nas suas confissões, quando em 386, quando ele tinha 32 anos de idade, história muito conhecida, ele está num aposento, vai deixar esse aposento com um livro em suas mãos, ele sai recluso, daqui a pouco ele começa a ouvir meninos e meninas gritando, tome, lê, tome, lê, tome, lê. Ele tem o livro, ele entende que é uma ordem divina, ele abre a Bíblia e cai em Romanos capítulo 13, verso 13, que vai dizer, vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias, Agostinho. Agostinho é convertido mediante essa leitura, e nas suas palavras, nas confissões, ele vai dizer o seguinte: dissiparam-se em mim todas as trevas da dúvida, como se penetrasse em meu coração uma luz de certeza. Romanos. Um outro homem que também nós sabemos a história do impacto de Romanos na vida dele foi John Wesley.
E aí vocês vão se lembrar que John Wesley, em 1729, entra para aquilo que ficou conhecido como Clube Santo. Os amigos lá de Oxford, clube que foi inclusive criado pelo seu próprio irmão Charles Wesley. Da onde vem o movimento depois, ou a denominação metodista? Homens extremamente rigorosos nos seus afazeres, na sua devoção, leitura bíblica, caridade, boas obras. Mas John Wesley está em crise espiritual porque ele não é convertido. Então ele tem uma ideia, ele vai agora fazer missão na Nova Inglaterra, conhecida como Geórgia hoje em dia, porque quem sabe se ele não vai com o irmão dele fazer missão nos índios ali nativos, quem sabe pregando essa mensagem, ele também não crê na mensagem. E aí ele vai, 2 anos depois, ele volta mais frustrado de quando ele saiu, porque ele não cria naquilo que ele pregava, totalmente frustrado na sua missão. E aí é quando ele está de volta agora em Londres, e vai ter um culto à noite dos irmãos morávios, e a contragosto ele vai no culto, e aí quando o irmão morávio vai abrir aquele culto, vai abrir o culto lendo o prefácio do comentário de Lutero à carta de Paulo aos Romanos. Imagina esse culto. Aí ele abre o prefácio, começa a ler o prefácio, e Lutero, que está ouvindo o prefácio do comentário de Lutero, ou melhor dizendo, John Wesley está ouvindo o comentário de Lutero, se converte neste momento. E nas suas palavras ele diz: eu senti um estranho calor em meu coração, vi então que de fato criei em Cristo, somente em Cristo para dar-me a salvação. Romanos também teve um impacto muito grande na vida de irmãos comuns, não famosos. Irmãos lá em São José dos Campos. Em 2015, quando a gente volta, tinha passado um tempo fora do país, decidimos voltar, por providência divina, não tinha igreja ainda para frequentar, decidimos então abrir um grupo de estudo bíblico lá dentro de casa, e imaginei que cristãos viriam a esse estudo bíblico, e decidi então expor o livro de Romanos para esse grupo. Eu tinha ali o meu jeito mais Martyn Lloydiano, para assim dizer, porque o meu grande pregador da história era Martyn Lloyd Jones, pregador do século XX, que pregava palavrinha por palavrinha do livro, e eu fui assim com esse grupo, levei 1 ano para chegar em Romanos capítulo 8. E na medida em que a gente ia expondo o livro de Romanos, o grupo foi crescendo, a tal ponto que Deus planta uma igreja em São José dos Campos, chamada hoje como Igreja da Trindade, tendo seu fundamento o livro de Romanos. Mas talvez a experiência mais marcante que nós temos na história com o livro de Romanos é aquilo que ficou conhecido como a experiência da torre. Agora a gente está falando de Martinho Lutero. E aí lembra que Martinho Lutero vivia debaixo daquilo que era conhecido como teologia medieval. Teologia medieval tinha um lema em latim que é facere quod inse est, faça o seu melhor. Em outras palavras, pensa no mercado de trabalho. Mercado de trabalho, você dá o seu melhor e você é recompensado, não é? Teologia medieval. Teologia medieval é faça o seu melhor e você vai ser recompensado. Por isso que esse homem chamado Martinho Lutero vai entrar para o monastério de Santo Agostinho quando tinha 21 anos de idade e vai tentar dar o melhor dele. Um dos melhores monges que a gente teve naquela época. Confessava os seus pecados por horas. E ainda esquecia de um pecado, voltava depois para tentar ver se não alcançava ali o favor divino mediante a sua confissão. Mas é somente depois, quando ele está lá agora como doutor em teologia, na cidade de Wittenberg, até hoje você consegue visitar essa torre. Você entra lá e você sabe onde ele pegou, abriu a Bíblia e agora ele está lutando com um texto. Qual o texto? O texto que nós lemos, Romanos capítulo 1, verso 17. O texto que vai dizer, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. E aí nas palavras de Lutero ele diz o seguinte: labutei diligente e ansiosamente para compreender a palavra de Paulo, a expressão a justiça de Deus, atravancava o caminho, pois eu a interpretava com o sentido daquela justiça, por meio da qual Deus é justo, e age justamente para punir o injusto. Então, compreendi que a justiça de Deus é aquela pela qual, por graça e pura misericórdia, Ele nos justifica por fé. Ouça a palavra agora. Por isso senti que renasci, atravessei as portas do paraíso, lancei-me em seu interior. Não é isso que você quer?
esse tipo de experiência que você deseja, sinceramente falando? Ter os seus pés fincados na terra, mas com um paraíso aberto, escancarado dentro de você. Quando eu estou lendo as experiências desses homens com o Evangelho, me parece que a experiência desses homens, ou o contato desses homens com o Evangelho, era mais do que mera informação. Era uma profunda transformação. A ponto de Agostinho dizer, penetra uma luz no meu coração. A ponto de Wesley dizer, eu sinto um estranho calor. Ou Lutero dizendo, agora sim, eu tenho um paraíso escancarado dentro de mim. Você não deseja essa experiência? Então a pergunta que a gente tinha que fazer, o que esses homens viram no Evangelho que a gente precisa ver? O que a gente precisa se atentar nessa mensagem tão poderosa, para que de fato nós tenhamos também o contato, não só no nível intelectual com o Evangelho, mas experimental. Que desse essa mudança profunda em nossos corações. Então, se você quer essa experiência, eu diria que nessa noite nós estamos perante o texto certo. Não há nenhuma melhor, na minha opinião, explanação do apóstolo Paulo acerca do Evangelho, do que essa passagem em Romanos capítulo 1, versos 1 a 17. 1 a 7, versos 16 e 17. E o que eu vou fazer com vocês nessa noite é bem simples. Vou olhar para esses textos aqui, para esses versículos, vou extrair algumas lições acerca do Evangelho e vou aplicar isso na vida da igreja local. Meu primeiro ponto, que acho que chama a minha atenção aqui, é a forma do Evangelho. Verso 1 de Romanos 1, você acompanha comigo, por gentileza. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Nós sabemos que o apóstolo Paulo aqui tem a sua introdução mais longa das cartas paulinas. Ele não só se apresenta, mas apresenta o Evangelho. A pergunta é por quê? Você vai lá em Romanos 15 e você tem a resposta. Paulo nunca tinha visitado essa igreja ainda. E aí Paulo, se apresentando como um apóstolo, então precisa apresentar as credenciais de um apóstolo. E diferentemente do que é hoje em dia, por incrível que pareça, as credenciais de um apóstolo naquela época eram o Evangelho. Era o cartão de visita dele. Então Paulo, como não tinha ainda visitado Roma, queria ir à Espanha e fazer de Roma o seu QG, ele está dizendo, olha, eu sou apóstolo, mas quer saber se eu sou um apóstolo verdadeiro? Está aqui o meu cartão. Tira o cartão, dá agora a eles o Evangelho. Por isso que você tem essa introdução longa, né, um pouco diferente de Paulo, das suas outras cartas, falando do Evangelho. Agora faz sentido. E aí veja como ele diz, né? Paulo, servo de Cristo Jesus. E aqui agora a gente começa a ver a devoção deste homem. Paulo não consegue falar de si muito separado de outra pessoa. Paulo pouco se importa com Paulo. Na apresentação de Paulo, ele precisa mencionar outro. Paulo via-se a si mesmo mediante outro. Paulo pensava em si mesmo através de outro. Paulo só era Paulo que era porque tinha um outro sempre ao seu lado. Paulo não consegue falar de si sem falar de Cristo. Essa é a devoção deste homem. Não está preocupado consigo, mas vai falar de si, precisa logo mencionar o Senhor da sua vida. Se isso é verdade, então nós podemos dizer que Paulo não sofria, né, daquilo que muitos sofrem hoje em dia, que é a maior crise talvez que o pós-modernismo nos legou, que é a crise de identidade, por assim dizer. Lembra que no fundamento da crise da identidade, você tem aquela falsa sensação do autopertencimento. Eu me pertenço, muito comum entre os jovens. Por isso que eu posso ser o que eu quiser ser, quando eu quiser ser. Você sabe que para formar uma identidade hoje em dia, eles vão dizer, você precisa de 2 elementos. De um lado, a autonomia, porque eu quero ser o que eu quiser. Do outro lado, a validação, porque o grupo tem que afirmar o que eu sou. Por isso que você tem pessoas o tempo todo hoje em dia com crise de identidade precisando se expressar, mas a nossa atenção é limitada. Está todo mundo tentando se expressar em busca de atenção, mas ninguém recebe essa atenção. Paulo começa falando, olha, eu não me pertenço. A identidade no Evangelho não é conquistada.
Você não escolhe o que você é. Identidade de acordo com o Evangelho é doada. Você se vê a partir de Cristo. Você pensa a si mesmo a partir de Cristo. E é por isso que você é estável. Porque Ele não muda. Logo, você não muda. Paulo jamais sofreria do que muitos jovens sofrem hoje em dia. E aí ele chega finalmente, onde a gente quer chegar nesse meu primeiro ponto, que ele vai dizer que ele é apóstolo, separado, e aí a palavrinha-chave no livro de Romanos, para o Evangelho de Deus. 9 vezes no livro de Romanos, 3 vezes a palavrinha no capítulo 1. Evangelium. Na raiz dessa palavra você tem angelos. O que seria um angelos da época? Um mensageiro. Sua tribo ou seu povo acabou de conquistar ali a vitória num campo de batalha. Logo agora vem esse angelos, vem este homem dando a vitória, com uma notícia de vitória ao seu povo. Sua face brilhava, tinha às vezes um bordão em sua mão, que colocava uma espécie de louro, às vezes colocava até uma coroa em sua cabeça, e ele trazia um evangelium, ele trazia uma notícia de vitória. Por isso que evangelium, essa palavrinha extremamente importante na Bíblia, era um termo técnico da época para a notícia, e uma notícia boa. Por isso que a gente tem essa ideia de boa notícia. Qual que é o meu ponto aqui, meu primeiro ponto com vocês? Qual a forma do Evangelho? O Evangelho é uma mensagem. A mensagem cristã, então, não é um conselho. A mensagem cristã é uma notícia de vitória. Uma igreja, então, centrada no Evangelho, é uma igreja que proclama uma mensagem, não proclama conselhos. A igreja precisa se lembrar, portanto, quando ela é centrada no Evangelho, que a essência do cristianismo não é amar o próximo. A essência do cristianismo não é servir a cidade. A essência do cristianismo não é seja uma pessoa melhor. A essência do cristianismo não é viva como Jesus viveu. A essência da mensagem cristã não é um conselho de como pessoas devem viver. A essência da mensagem cristã é como Cristo viveu, morreu, e é uma notícia de vitória que nós proclamamos. Essa é a mensagem. Perceba que todas as demais religiões vão apresentar caminhos de redenção mediante conselhos, não notícia. Quer redenção? Passe pelos sacramentos. Quer redenção? Aplaca a divindade, muito comum no nosso país, aplaca a divindade que está irada contra você. Quer redenção? Talvez purifique o teu espírito, reencarnando algumas vezes, quem sabe você finalmente não alcança a redenção. O tempo inteiro religiões estão oferecendo a nós a oportunidade de redenção mediante conselhos, não uma notícia de vitória. O que deve guiar o púlpito da igreja, então, é uma mensagem, mas não de moralidade, de autoajuda, não uma mensagem pragmática. O que deve guiar o púlpito da igreja é uma mensagem de vitória do que Cristo fez por nós. Por isso que nós podemos, então, discordar da famosa frase, pregue o evangelho, se necessário use palavras. Porque você vai sempre usar palavras quando pregar o evangelho. Porque é uma notícia. Jamais confunda os frutos do evangelho com o próprio evangelho. O evangelho não é fé, o evangelho não é arrependimento, o evangelho não é amor, o evangelho não é santificação, o evangelho não é justificação. Jamais confundamos o que o evangelho produz com a própria mensagem do evangelho. O evangelho é uma notícia de vitória, que algo aconteceu na história em nosso favor e por isso nós somos salvos. Qual a forma do evangelho? Uma notícia e não conselhos. Uma igreja centrada no evangelho, então, é uma igreja que tem os seus pés fincados numa notícia de vitória do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Segunda coisa que a gente pode pensar aqui agora, a proteção do evangelho, não só a forma, mas a proteção dele. Ainda no verso 1, Paulo vai dizer, separado para o evangelho de Deus. Então o evangelho não é nosso. O evangelho não era do apóstolo Paulo. Paulo é muito enfático dizendo que o evangelho tem dono. Deus é o grande autor, o grande compositor, o poeta, o maravilhoso escritor desta mensagem.
Por isso que quando o apóstolo Paulo vai falar de passar o evangelho à frente, a imagem normalmente que ele usa é de corrida de bastão, que era o esporte da época. Por exemplo, você lê em 1 Coríntios capítulo 15, verso 3, antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. A ideia é que ele pega o bastão, do mesmo jeito que ele pega o mesmo bastão, pega esse bastão e passa para frente. Se o evangelho é de Deus, então nós não temos o direito de adulterar essa mensagem. A mensagem não nos pertence. E aí é por isso que Lutero vai dizer, né, que Deus talvez seja mais misericordioso com o guarda de um bordel do que com um falso pregador. Porque ele vai dizer que o guarda de bordel ainda está levando ali pessoas a pecarem fisicamente. Concorde ou não com Lutero? Mas o falso pregador desvia, segundo ele, as almas renascidas no batismo debaixo da teologia luterana. Se isso é verdade, meus irmãos, que o evangelho é de Deus, então uma igreja centrada no evangelho é uma igreja que protege o evangelho. E aqui, pasmem, quem protege o evangelho da igreja são os membros da igreja. Lembra de Gálatas, capítulo 1, verso 8? Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que vocês considerem ele anátema. Mas quem considera? A igreja. Quando a igreja é centrada no evangelho, ela entende que ela precisa proteger o evangelho. Mas os membros agora assumem a responsabilidade com o púlpito da igreja. São os membros que vão ser zelosos com aquilo que eles ouvem domingo após domingo. E se um outro pastor sobe aqui pregando uma mensagem distorcida, vocês vão tirar esse pastor do púlpito. Aqui eu falo com muita experiência própria, pastoreando uma igreja, porque a gente recebe gente, talvez como aqui, de muitas outras igrejas. E a gente sempre faz aquela pergunta, né? Por que você está vindo para a igreja da Trindade? Ah, pastor, porque lá na igreja onde eu estava, o evangelho deixou de ser pregado fielmente. Qual a sua postura? Você saiu da igreja. Você abandonou a igreja. E eu entendo que existe uma motivação nobre nas pessoas que querem buscar uma igreja mais saudável. Querem buscar uma igreja que está pregando o evangelho. Mas se você vem para essa igreja porque a outra igreja deixou de pregar o evangelho, o que vai acontecer com você nessa igreja quando essa igreja deixar de pregar o evangelho? Você vai sair fora. E aí a gente precisa entender que uma igreja que está centrada no evangelho, os membros vão tocar os seus pastores, mas vocês permanecem. Vocês ficam. Uma igreja vai proteger o evangelho também como? Escolhendo bons homens ao ministério. Dando toda atenção e oportunidade para que esses homens estudem muito bem, para que eles possam pregar cada vez melhor. Dando o tempo necessário a esses homens de estudo, dando condições, às vezes financeiras, a esses homens para que eles possam crescer na mensagem do evangelho. Porque vocês entendem que vocês estão protegendo, então, o evangelho, que é o evangelho de Deus. Em primeiro lugar, a forma do evangelho. Em segundo lugar, a proteção do evangelho. Em terceiro lugar, eu diria a hermenêutica do evangelho. Verso 2, olha comigo. Que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Esse verso 2 é tão bom que daria um sermão inteiro aqui nele. Você tem aí a ideia, por exemplo, da inspiração das Escrituras, porque Deus está dizendo que os profetas falaram, mas falaram por a mediação dele, ou inspiração dele, dos seus profetas, o que Deus está dizendo. Você tem a ideia aqui da inerrância das Escrituras, porque ele está dizendo Escrituras sagradas. Mas para mim, o ponto de Paulo é que ele não está trazendo uma mensagem nova. Paulo está trazendo uma mensagem, segundo ele, que sempre foi pregada nas Escrituras sagradas. O Novo Testamento não apresenta uma mensagem nova para nós. O Novo Testamento está pegando aquilo que foi prometido, olhando a consumação em Cristo, trazendo as conclusões, e agora expandindo mais a mensagem que sempre foi pregada. Qual que é o ponto então aqui para mim? O ponto é que uma igreja centrada no Evangelho não é uma igreja que prega somente a Bíblia,
mas prega a Bíblia com as lentes do Evangelho. E aí eu digo a vocês, estamos falando aqui de mundos totalmente distintos. Todo domingo, se você visitar qualquer igreja, um pastor vai subir e vai abrir a Bíblia. E é difícil a gente identificar o que está acontecendo, não é? Porque às vezes você vai estar lá, o pastor está pregando a Bíblia, às vezes você vai questionar a mensagem, não, mas o pastor está pregando a Bíblia. Mas para mim, esse verso 2 está dizendo para a gente que a gente não tem que só pregar a Bíblia. A gente tem que pregar a Bíblia com a hermenêutica, com as lentes do Evangelho. Explico como exemplo aqui. Lembra de Lucas 24? Jesus chegando para os seus discípulos lá, depois de ressurreto, em Emaús, vai chegar a eles e vai dizer, são essas as palavras que eu falei ainda estando com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E aí o próximo verso vai dizer, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Sério? Quando você está lendo, você não faz a pergunta do tipo, eles não conheciam as Escrituras? Eles já não liam Moisés? Os profetas? A lei? Não liam? Não frequentavam a sinagoga? Não ouviram sermões de Jesus? Em que sentido, então, Jesus está dizendo a eles, agora sim, vocês compreendem as Escrituras? O que Jesus está dizendo é, sabe aquilo que vocês leram no passado? No Antigo Testamento? Volta e relê. Volta aos Salmos e relê os Salmos. Volta aos profetas, volta à lei de Moisés. E agora veja isso com a lente do Evangelho. Tudo testifica acerca de mim. E aí parece que agora sim há uma compreensão das Escrituras. E aí veja que a comissão de Jesus é, e vocês são testemunhas destas coisas. Jesus não quer testemunhas simplesmente da lei, simplesmente do Antigo Testamento, do profeta, de Moisés. Jesus quer que você pregue estas coisas com as lentes do Evangelho. Por exemplo, então, agora na prática, vamos dizer que você vai ouvir um sermão em Gênesis capítulo 4, né? Caim e Abel, passagem muito conhecida. Como é que prega a Bíblia nessa passagem? O pastor vai pregar, olha, o que a gente pode, que tema que a gente tem aí? A gente tem o tema da ira, porque Caim se enfureceu, né? Sua face mudou, então vamos fazer um sermão acerca da ira. Você pode fazer isso. Não, o texto de Caim e Abel está falando acerca da oferta, né? Então vamos fazer um sermão acerca da oferta, pensando em Caim e Abel. Não, eu preciso pregar lá na igreja acerca do cuidado mútuo dos irmãos. Então vamos falar, não é você responsável pelo seu irmão. Aí vamos pegar o texto de Caim e Abel e a gente está pregando a Bíblia. Ou você pode pregar o Evangelho em Caim e Abel. E aí você vai focar naquele verso 10 do capítulo 4, que vai dizer, e o Senhor disse, o que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. Você vai para a interpretação da própria Bíblia. Você vai lá para Hebreus capítulo 12, em que o autor vai dizer, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. O primeiro sangue clamava por justiça. O segundo sangue comprou a justiça. O primeiro sangue clamava, até quando? O segundo sangue disse, está consumado. Agora você traz o Evangelho para a passagem e parece que, nossa, ganhou um brilho totalmente diferente esse negócio aqui, né? Eu posso pregar a Bíblia, mas eu posso pregar a Bíblia com as lentes do Evangelho. Outra passagem muito conhecida, 1 Samuel 17, Davi e Golias. Você pode pregar a Bíblia ali. Não, vamos ser que nem Davi, né? Aí vai lá, você vai pegar as suas pedrinhas espirituais para vencer os seus gigantes. Aí você dá nome às pedrinhas. Sei lá, a oração, o louvor, né, o seu jejum. Sei lá, vamos pensar em várias pedrinhas aí que você vai pegar para vencer o seu gigante. Dá nome ao gigante, já viu? A sua sogra,
o desemprego, sei lá. Aí você começa a nomear o gigante. Aí está pregando a Bíblia. Aí você é como Davi, vai no nome do Senhor, pegue a sua arma espiritual e vence o seu gigante no nome do Senhor. Ou você pode pregar o Evangelho. Você nunca foi o filho de Davi na Bíblia. Você nunca foi Davi. Você é o povo de Israel que está em cima do monte, tremendo de medo, pelo tamanho do gigante que está no campo da batalha. Você não é o cara da história. Então o que você precisa? Você precisa de um mediador. Aí vem agora o verdadeiro filho de Davi. Aquele que o povo olhava para ele e não via nele beleza alguma. Veio para o que eram os seus, mas os seus o menosprezaram. E é esse filho de Davi que vem no nome do Senhor como nosso mediador e vence o inimigo por nós. O texto não tem nada a ver com você. O texto aponta para ele. E aí me parece que é isso que Jesus está dizendo. Agora vocês vão testemunhar assim. Não vão simplesmente pegar a Bíblia, vocês vão pregar a Bíblia com a hermenêutica do Evangelho. Meu outro ponto que eu vejo aqui, a essência do Evangelho. Versos 3 e 4. Finalmente agora Paulo chega no que é o Evangelho. No verso 3 ele vai dizer, este Evangelho diz respeito a seu Filho. Pronto. Qual que é a notícia de vitória que você deve crer? A respeito de seu Filho. A notícia de vitória para você, da parte de Deus, nós sabemos, não é só as bênçãos físicas, não é moralidade ou ética, não é prosperidade material, mas é a respeito de uma pessoa. Paulo vai dizer que este filho, versos 3 e 4, ele é descendente de Davi de um lado, isso ressalta a sua humanidade. Do outro lado, ele é filho de Deus, Paulo vai dizer, ressalta a sua divindade. E aqui eu sei que talvez o verso 4 seja um dos versos mais difíceis, logo de cara de Romanos. Porque se você olhar aí no verso 4, Paulo está dizendo, foi designado o Filho de Deus com poder, pela ressurreição dos mortos. A ideia primária que talvez passe na nossa cabeça é, então ele se torna filho de Deus pela ressurreição. Parece que é isso que está acontecendo. Mas obviamente Paulo está fazendo aqui um contraste entre a humilhação daquele que veio da descendência de Davi e aquele então que é exaltado mediante a ressurreição. E aí nós sabemos então porque essa doutrina da ressurreição tem sido atacada na história, Porque isso está diretamente ligado à identidade do Filho. Paulo está dizendo que é por causa da ressurreição que nós podemos olhar para ele e dizer, sim, ele é Filho de Deus poderoso, ele venceu a morte por nós. Por isso agora podemos declarar que ele é de fato Filho de Deus poderoso. Mas o Evangelho não é somente uma apresentação de quem Jesus é, mas também do que ele faz por nós. E aí agora chega aí no conteúdo do Evangelho, verso 17, por gentileza, caminhando para o fim. Verso 17, olha o que Paulo diz. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. E aí vocês sabem agora que Paulo chega naquela doutrina, que é onde a igreja se mantém de pé ou cai. Justificação, tão importante. Doutrina especialmente importante na época da Reforma Protestante. E aqui, meus irmãos, a justificação pela fé, existem inúmeras maneiras que a gente pode exemplificar ela, ou explicar ela. Mas eu dou aqui um exemplo talvez prático, que talvez traga à luz aqui. O que seria essa doutrina? Pensa mais ou menos o seguinte: alguém chega para você com uma informação, e você responde a essa pessoa, justifica para mim. O que você está dizendo à pessoa? Que se essa pessoa não justificar, você não muda o seu relacionamento com a informação que ela está te passando. Se a pessoa não justificar para você, você não muda a posição com essa informação. Por isso que a gente pode dizer que a justificação, de modo bem simples, não é a mudança do objeto, mas é a mudança de relacionamento com o objeto. O objeto não muda. O que muda? Muda a maneira que eu me relaciono com o objeto. E a maravilhosa notícia do Evangelho que Paulo está dizendo para a gente, é que no Evangelho você não tem simplesmente perdão, você tem justificação.
Você tem mudança de relacionamento com o objeto. E qual o objeto? O próprio Deus. E você deve saber que, embora o perdão seja necessário, ele ainda não é suficiente. Você pode ser perdoado e ainda assim não ser reconciliado. Pensa no exemplo prático comigo. Um ex-detento sai da prisão, ele está perdoado. Ele vem morar na sociedade agora. Só que ele ainda não consegue se relacionar na sociedade. Por quê? Ele tem o perdão, mas ele não tem o crédito. Ele não tem a honra. Ele não tem o mérito. E a maravilhosa notícia do Evangelho que Paulo está dizendo é que mediante o Evangelho agora você chega perante Deus com uma medalha de honra ao mérito no peito. Mas o mérito não é teu. O mérito é de Cristo. E aí eu te pergunto, quando você entende então essa mensagem do Evangelho, o que isso causa em você? Eu respondo, vergonha, humilhação. Quer dizer que eu posso me relacionar com Ele, mas o mérito não é meu? E aí agora então parece fazer sentido o que Paulo está dizendo no verso 16, e é o último verso que eu vejo com vocês. Pois não me envergonho do Evangelho. Agora parece que faz sentido, porque Paulo está falando da vergonha. Porque antes do Evangelho te salvar, ele vai te envergonhar. Antes de você ser salvo no Evangelho, ele vai te confundir. Antes do Evangelho trazer alento à sua alma, ele vai e deve te ferir. Por quê, meus irmãos? Porque essa mensagem é uma ofensa. Você está me dizendo que o problema é meu, e a solução é dele. Essa é a mensagem que você crê. Isso não é uma ofensa? Isso não é uma loucura? Toda vez que eu penso nessa vergonha do Evangelho, eu lembro da experiência pessoal que eu tive anos atrás lá na Austrália, enquanto eu estava numa célula, expondo João capítulo 10. O pessoal me chamou para falar, um grupo majoritariamente incrédulo, um aniversário, e eu estou falando acerca do bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, e sem brincadeira, tinha uma menina sentada na minha frente, e o tempo todo que eu estava falando que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ela ficava assim, ó, discordando na frente de tudo e todos. Eu sei assim, ó, quando você prega, você recebe muitas caras estranhas, né? Mas eu nunca tinha tido essa experiência, sem brincadeira. Alguém na sua frente o tempo todo, enquanto você está falando, e ela discordando veementemente daquilo que eu falava. E você sabe qual era o meu ponto ali. Em primeiro lugar, ele dá a vida por ovelhas, não por todos. Em segundo lugar, não é qualquer pastor, meus irmãos. É o bom pastor. Você já pensou nisso? Ele não merecia isso. Ele era bom. Termina a célula, eu vou chegar do lado dela, ela o tempo todo cara fechada para mim. Eu ajoelhei do lado do sofá, nunca esqueço a cena. Eu falei, olha, eu percebi que enquanto eu estava falando, você estava discordando de mim. Tem alguma coisa, tem algum problema acontecendo, algo que eu possa te explicar melhor? Ela virou para mim e falou, Tiago, não faz sentido. Você está me dizendo que eu tenho pecado, você está me dizendo que eu preciso de salvação, você está me dizendo que eu sou o condenado, e aí você está dizendo que o juiz morreu. Você está dizendo que a pessoa boa que não merece, morre. Isso é um absurdo, ela disse. Aí eu virei para ela e disse, você está começando a entender o Evangelho.
Você está na porta de entrada do Evangelho. Entra. Não para aí. Está começando a te confundir, não está? Está começando a te ferir. Uma inversão de valores, uma inversão de lógica, uma inversão de sabedoria do mundo. Isso é o Evangelho. O Evangelho é um absurdo. E aí veja que Paulo vai dizer, né? Esta mensagem que é uma ofensa, que ele não se envergonha, presta atenção, meus irmãos, é o poder de Deus. Ele não diz, traz o poder de Deus. O Evangelho é usado por Deus para alcançar algum tipo de poder. Não. O Evangelho é o poder de Deus. Então, me pergunto a vocês, quando a gente fala em igreja cheia do poder de Deus, que imagem vem à sua cabeça? A imagem que Paulo quer pintar de uma igreja cheia do poder de Deus é uma igreja que prega o Evangelho domingo após domingo. Essa igreja é poderosa, porque o poder de Deus não é visto na sua vida quando Ele muda a sua conta bancária, mas é quando Ele muda a coisa mais difícil de ser mudada, que é o seu próprio coração. Porque você sabe como era o seu coração. Você sabe a pedra que tinha aí dentro. Mas um dia essa mensagem que é poderosa perfurou o seu coração e deu a você finalmente agora um coração de carne. Quer experimentar do poder de Deus domingo após domingo na igreja? Pregue o Evangelho. E vocês serão uma igreja poderosa. Então minha pergunta para você nessa noite é simples. Em primeiro lugar, você já experimentou desse poder? Você já experimentou da experiência da torre? Você já disse como Agostinho, uma luz entrou no meu coração? Você já experimentou isso? Essa é a pergunta para você. Experimentou desse poder na sua vida, que transformou a sua vida? Segunda pergunta para você nessa noite. Que evangelho você crê? Eu não estou errado em afirmar com vocês nessa noite que neste momento, meus irmãos, há milhares e milhares de pessoas queimando no inferno porque creram no falso evangelho. Estão clamando por uma gota de água porque seus lábios estão grudados. E eternamente tem a sua condenação sobre a sua cabeça, porque creram no falso evangelho. Então que evangelho você creu? É o evangelho do Filho, acerca dele, crido no mundo, pregado entre gentios, recebido na glória. Veio da descendência de Davi, ressurreto dentre os mortos, Filho de Deus com poder. É essa mensagem que você creu. Você tem essa convicção nessa noite? Sua vida depende disso. Em terceiro lugar, que essa igreja seja uma igreja centrada no Evangelho. E se vocês forem uma igreja centrada no Evangelho, vocês serão extremamente poderosos. Que assim seja e que Deus os abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor, que mensagem maravilhosa nós meditamos, porque essa mensagem é tua, essa mensagem do Evangelho, essa notícia do Evangelho. Não há notícia melhor, em que podemos confiar, em que podemos repousar e descansar, do que a notícia do Evangelho. Que plano perfeito! Nós te somos gratos nesta noite,
por esse plano de salvação que nos confunde antes de nos tornar sábios. O que eu te peço nessa noite é, se há alguém aqui em que ainda não creu no verdadeiro evangelho, que o Senhor possa trazer a convicção mediante o teu Espírito a esses corações, para que eles creiam no teu Filho, Filho de Deus, poderoso, poderoso para salvar. Que o Senhor dê fé genuína a todos os corações aqui nessa noite, para que de fato creiam nesta mensagem. Mais do que isso, que o Senhor desperte aqueles que já creem nessa mensagem do Evangelho, para que ainda se maravilhem com essa mensagem, para que possamos experimentar dela num nível pessoal. Senhor, te peço por essa igreja, para que esses irmãos e irmãs se mantenham firmes na mensagem do Evangelho. E se o Evangelho deixar de ser pregado aqui, que os membros dessa igreja possam proteger esta igreja e este púlpito. E se um dia for de abandonarem a mensagem do Evangelho, que o Senhor feche a porta desta igreja. Mas enquanto, Senhor, estivermos aqui homens fiéis e membros fiéis, que esta mensagem seja poderosa a todos aqueles que ouvirem, todos aqueles que chegarem a esta igreja, que possam ser alcançados por essa mensagem poderosa. É isso que eu te peço nesta noite, no nome do teu Filho. Amém e amém.